tudo bem? Seja bem-vindo a mais um semestre dos estudos continuados em matemática. Hoje nós teremos a nossa primeira aula, falaremos sobre frações e números decimais. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestra em ensino de ciências e educação matemática. Para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, convido vocês a acompanhar no quadro qual é o endereço camila.fogaca@croton.com.br. E antes de iniciarmos a nossa aula e a professora Aline se apresentar, eu tenho alguns recados para você. Primeiro recado, que a lista de presença seja enviada para esse mesmo endereço do Skype, para esse mesmo endereço, camila.fogaca@croton.com.br. Segundo aviso, as aulas de hoje, as aulas dos estudos continuados, as aulas ao vivo, elas estarão disponíveis em 2 dias úteis para vocês, para que vocês possam assistir novamente, tirar as suas dúvidas, rever essa aula. Terceiro recado, as aulas, os estudos continuados, eles têm 2 momentos. O primeiro momento são as aulas ao vivo de nivelamento, onde a gente trabalha matemática básica, e o segundo momento são as aulas de exercício. Algumas disciplinas, elas possuem gravadas 4 aulas de exercício, onde o professor faz vários exercícios relacionados à disciplina. Qual disciplina possui essas aulas a mais de exercícios de fixação? O Polo tem essa lista, foi enviado um comunicado ao Polo com a lista das disciplinas que possuem essas aulas a mais. Então, você pode ir até o Polo, dirigir-se até o Polo e verificar se a sua disciplina, que é a disciplina que você está cursando, ela possui essas 4 aulas de exercício a mais. E o nosso último recado, para aqueles que acompanharam os estudos continuados, as aulas de nivelamento no semestre passado, nós tínhamos uma terceira forma de comunicação, de interação, que era o Padlet, onde vocês poderiam mandar as suas dúvidas, interagir com a gente, junto com o chat e com o Skype. E o Padlet ele vai estar disponível na próxima teleaula, nós já vamos ter um endereço para que a gente tenha mais esse canal de comunicação. Então, esses eram os recados e agora a professora Aline vai se apresentar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula, como a professora Daiane falou. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em matemática, mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. E hoje nós vamos falar então das frações e dos números decimais. Para a gente começar então a ver o que são essas frações, o que são esses números decimais, onde nós encontramos esses conceitos no nosso dia a dia, onde nós podemos empregá-los e onde nós podemos utilizá-los, eu os convido a ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, o primeiro objetivo é apresentar o conceito de frações e números decimais. Então, nós vamos ver o que são essas frações, o que são esses números decimais, como que nós podemos utilizá-los. Vamos também compreender as operações fundamentais com frações e números decimais. Quais são as operações fundamentais? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vamos falar dessas 4 operações. E o terceiro objetivo é resolver situações do dia a dia que envolvem frações e números decimais. Nós temos aí várias situações do nosso dia a dia que nós temos as frações e os números decimais sendo envolvidos aí em situações. Como, por exemplo, se nós pensarmos num tanque de combustível, se você quer fazer um bolo e o bolo, na receita desse bolo, é falado lá, 3 ovos, 1/4 da xícara de leite. Nossa! Como que eu vou medir 1/4 da xícara de leite? Então, são situações comuns, são situações do nosso dia a dia que nós encontramos esse conceito de fração. Eu vou apresentar para você uma situação no quadro para que nós possamos realizar aí as nossas discussões. Você quer repartir uma barra de chocolate com mais 2 amigos. O que você faria para que todos ficassem com a mesma quantia? Bom, então, esse é um questionamento para você. Você vai analisar essa situação e, na sequência, nós vamos retornar e fazer uma discussão.
Nessa situação que a professora Aline nos apresentou, nós vamos dividir uma barra de chocolate com mais 2 amigos, ou seja, nós vamos dividir essa barra em 3 partes. Será que seria legal uma parte ser maior que a outra? Não. Para ser justo, nós devemos dividir essa barra em 3 partes iguais. E essa ideia de dividir em partes iguais é a ideia por trás das frações. E será que essa ideia é antiga, essa ideia é nova, né? A ideia por trás das frações, a ideia de dividir em partes iguais, é uma ideia antiga, conforme a gente pode ver no quadro. Acompanhe. As frações, elas surgiram no Egito, observe que há cerca de 3.000 anos, com o objetivo de auxiliar na realização de medições, como, por exemplo, na demarcação das propriedades às margens do rio Nilo. Então, essa ideia de divisão em partes iguais é uma ideia muito antiga, há mais de 3.000 anos. Surgiu com o intuito de dividir partes, né? Dividir as terras do rio Nilo. Mas também surgiu para dividir os grãos, para dividir pães em partes iguais. A ideia de dividir é antiga, mas a notação como a gente conhece fração hoje, a forma como nós escrevemos fração, essa ideia já não é tão antiga, é uma ideia mais recente. Como eu falei, por trás da ideia de frações, nós temos dividir em partes iguais. Mas o que é essa fração? Acompanhe no quadro a definição de uma fração. É um número que pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. Aqui nós temos uma pizza. Você provavelmente, já se deparou com essa situação. Você foi até uma pizzaria e nessa pizzaria você tem a pizza. A pizza ela é considerada como um inteiro. E cada fatiazinha dessa pizza, nós temos uma parte, ou seja, uma fração dessa pizza. Como que a gente representa essa fração? Essa fração ela é representada da forma A sobre B, onde o B tem que ser diferente de zero. Esse A sobre B, aqui a gente tem um exemplo numérico, o A aqui está assumindo o valor de 2 e o B 3. Quem que é o 2 e quem que é o 3? O 2 é o numerador, então o número que está acima da barra é o numerador. O número que está abaixo da barra é o que nós chamamos de denominador. E esse denominador tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Existe isso daqui em matemática? 2 dividido por zero? Isso daqui não existe. Então, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Pensando na ideia que eu tenho um inteiro, e eu estou dividindo esse inteiro em partes. O que o numerador e o que o denominador, eles representam nessa divisão? O numerador, ele vai indicar o número de partes selecionadas do inteiro. E o denominador, ele vai indicar o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Se nós voltarmos aqui no exemplo, 2/3, vamos analisar o que significa esse 2/3. O 3 é o denominador e, conforme a gente viu aqui, indica o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Então, nós tínhamos o inteiro e dividimos em 2 partes. Vamos supor que a gente tem aqui uma barra de chocolate e ela foi dividida em 3 partes iguais. Esse 3 representa a divisão do meu inteiro da minha barra de chocolate. E o 2, que é o meu numerador, ele representa as partes que foram selecionadas desse inteiro. Vamos supor que eu tinha essa barra, dividi em 3 partes e dei 2 partes dessa barra para os meus amigos. Então, eu peguei essa parte e essa parte. Isso daqui a gente pode representar na forma algébrica como sendo 2/3. O denominador vai indicar em quantas partes eu dividi o meu inteiro, lembrando que são partes iguais. E o numerador, ele vai indicar quantas partes foram selecionadas do inteiro. E agora a professora Aline, ela vai nos dar alguns exemplos de como que eu posso utilizar essas frações. Bom, nós já vimos aí no decorrer da nossa aula o exemplo da pizza, o exemplo do chocolate. Eu já falei do exemplo de fazer a receita de um bolo, onde que você precisa utilizar meia xícara de leite ou uma xícara de leite ou 1/4 da xícara de leite ou uma outra substância que você vai precisar para fazer a receita de bolo. E nós temos outras situações. Nós vamos ver ali no quadro o exemplo de um tanque de combustível. Esse tanque de combustível,
Quando, por exemplo, você vai até o posto, você abastece, né, você completa lá o tanque de combustível. Então, quando a gente completa o tanque de combustível, eu tô com um tanque, então ele tá cheio. Conforme você vai rodando com o carro, você vai andando, esse combustível ele vai diminuindo. Por quê? Porque o carro ele vai gastando esse combustível. Ao olhar para essa imagem, que fração do tanque nós podemos representar? Que quantidade do tanque de combustível você já utilizou? Lembrando que nós tínhamos um tanque inteiro. Então, o tanque todo estaria aqui, ó. O marcador, se o marcador estivesse nessa flecha que eu acabei de fazer, nós teríamos um tanque completo. Mas não, você caminhou e o tanque ele foi diminuindo. Então, nós precisamos representar, aqui no caso, em forma de fração, porque eu não tenho mais um tanque inteiro. Eu tenho uma parte do tanque de combustível. Observe que cada parte dessa... Então, esse meu tanque, ele foi dividido. Em quantas partes ele foi dividido? Em 4 partes. Então, lembrando, ó, a professora Daiane já mostrou pra gente que a fração, ela vai ter um numerador e um denominador. Então, nós tínhamos um tanque de combustível e esse tanque, ele foi dividido em 4 partes iguais. Lembrando que o denominador, ele vai mostrar, ele representa a quantidade de partes que meu inteiro foi dividido. Nesse caso, foi dividido em 4. Quantas partes eu preciso selecionar, eu preciso demarcar? Aqui no caso, ó, ainda, o que já foi utilizado? Foi utilizado 1, 2 partes. Mas o que ainda falta ser utilizado? O que eu ainda tenho do meu tanque de combustível? 2 partes. Então, ali eu tenho 2 quartos. E esses 2 quartos eu posso escrever de uma outra forma. Como? Essa fração, ela pode ser simplificada. Como que eu faço, como que eu realizo a simplificação de frações? Para eu simplificar, eu tenho que dividir tanto o meu numerador como o meu denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, eu sei que o meu numerador e o meu denominador, eles são pares. Então, eu posso fazer a simplificação utilizando o número par, que o mais comum é o 2. Como que eu simplifico? Eu vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Como? Então, eu vou dividir tanto o numerador por 2 quanto o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui, a representação desse tanque é meio. Professora, eu já não podia ter feito direto meio tanque? Poderia ter feito direto. Por quê? Se aqui eu tenho um inteiro e a marcação está bem no meio, então eu tenho quanto tanque de combustível que eu ainda posso utilizar? Meio tanque. E quanto já foi utilizado? Meio tanque. Então, a representação em fração desse tanque que ainda falta ser utilizado ou que já foi utilizado é de 1/2 ou meio tanque. Aqui nós temos outro exemplo de uma jarra. Vamos imaginar que nós temos ali leite nessa jarra. Essa jarra, ela tem ao todo 400 ml. Esses 400 ml, eles foram subdivididos, ó. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu inteiro, que era essa jarra, ela foi dividido em 8 partes. Lembrando que o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido e aqui eu coloquei o 1 para representar uma única parte dessa jarra, ok? Então, cada parte dessa representa 1/8. Então, aqui eu tenho 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8. E quando nós juntarmos todos esses 1/8, nós vamos ter um inteiro. E esse 1 inteiro, ele vai corresponder
a 8 oitavos. Por quê? Quando nós fazemos a simplificação, quando você faz a divisão de 8 por 8, nós retornamos no 1. Então, aqui eu tenho 1 inteiro, que no caso aqui é a nossa jarra de, vamos falar que é uma jarra de leite. Quantos ml essa marcação ela está? Nós podemos colocar tanto em ml, que a nossa jarra ela tem 400 ml, então o inteiro é 400 ml, e nós também podemos representar em forma de fração. Se cada parte é 1 oitavo, e eu tenho aqui 5 partes de 1 oitavo, então eu vou ter 5 oitavos. E quanto de ml? Ó, eu tenho 400 ml ao todo. Cada parte e 8 partes. Então, cada parte dessa corresponde a quantos ml? Se eu pego 400 e divido por 8, cada parte dessa vai corresponder a 50 ml. Então, eu tenho 50, 100, 150, 200, 250 ml. Então, nós conseguimos identificar ali tanto uma parte fracionária, no exemplo do tanque de combustível, quanto no exemplo da jarra, né? Da jarra de leite. E se nós tivéssemos ali, por exemplo, 1 litro de leite? Quanto 1 oitavo corresponderia nesses 1 litro de leite? Será que continuaria representando 50 ml? Então, 1 oitavo corresponde a 50 ml, quando eu tenho uma jarra de 400 ml. E se eu tivesse a jarra de 1 litro, que corresponde a 1000 ml, será que seria a mesma coisa? Então, são situações que nós precisamos analisar e fazer relações. Vimos, então, 2 exemplos. Agora, nós vamos ver 2 curiosidades a respeito da fração. Veja comigo. Então, ó, 2 curiosidades. Cerca de 3/4 do corpo humano são compostos de água. Nosso assunto da aula de hoje é fração, então nada mais importante que nós trazermos aí essas 2 curiosidades. Por quê? Porque essa quantidade de água no corpo humano, ela pode ser representada em forma de fração. Nesse caso aqui, ó, nós temos todo o corpo humano e aproximadamente 75% corresponde à água. Então, 75% do corpo humano é composto de água, ou ali também, falando das frações, 3/4 do corpo humano correspondem à água, né? Então, mais da metade do nosso corpo tem água, é composto de água. E a outra curiosidade é que passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. Olha só, imagina quem tem aí 30 anos, quanto tempo já não passou dormindo? Se nós, por exemplo, se a pessoa tem 30 anos, 1/3 de 30, quanto que é? 10 anos. Então, quem tem 30 anos, passou 10 anos da sua vida dormindo. E você? Quantos anos você tem? Quanto tempo será que você já passou da sua vida dormindo? Então, são curiosidades que nós trouxemos e que tratam do assunto da nossa aula de hoje. Sabendo, então, vimos aí o que são as frações, vimos alguns exemplos, nós vamos propor uma atividade para você. Veja, senhora Matilde fez um bolo de chocolate recheado com coco e cortou para dar aos amiguinhos de seus netos, como na figura. Alternativa A. Que fração representa os pedaços do bolo que a senhora Matilde deu para as crianças? Alternativa B. Que fração representa os pedaços do bolo que ainda estão no tabuleiro? Então, essa é uma atividade para que vocês realizem. Mandem as contribuições para a gente. Nós vimos aí aqueles 2 exemplos do tanque de combustível, da jarra. Faça uma analogia a isso que nós vimos nesse exemplo do bolo e mandem as contribuições.
Obrigada pelas contribuições que vocês mandaram. Vamos ao quadro, então, para a gente corrigir essa atividade. Bom, senhora Matilde fez esse bolo e nós temos aqui a divisão que a senhora Matilde fez do bolo, né? Nós precisamos primeiro descobrir em quantas partes esse bolo ele foi dividido. Se a gente contar na nossa imagem, a primeira fileira de pedaços de bolo, nós temos um pedaço, 2, 3, 4 pedaços. E quantas fileiras nós temos de bolo, de pedaços, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Se a gente multiplicar 5 vezes 4, nós vamos ter a quantidade que esse bolo ele foi dividido. Então, o inteiro, que era nosso bolo, ele foi dividido em 20 partes. Então, vamos começar. Aqui é o nosso inteiro, ele foi dividido em 20 partes. Ou seja, cada pedaço do bolo corresponde a 1/20. Mas nós queremos saber, né, quantas foram, qual foi a fração que representa os pedaços do bolo que a senhora Matilde deu para as crianças. Para isso, nós vamos precisar voltar na nossa imagem e contar quantos pedaços que faltam ainda, né, para completar esses 20 pedaços. Então, se a gente fizer, aqui nós temos 1, 2, 3. A gente já viu que em cada fileira nós temos 4 pedaços de bolo. Então, para completar essa fileira aqui, falta um pedaço. Para a próxima fileira também falta um pedaço. E para a quarta fileira, quantos pedaços de bolo falta? Nós temos 2 pedaços, então faltam 2 pedaços. E para a quinta fileira, a mesma coisa, faltam 2 pedaços. Esses faltam 2 pedaços são justamente os pedaços de bolo que foram dados para as crianças. Então, a gente tem aqui um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que o numerador, ele representa a quantidade de partes que foi dada, né, para as crianças, nós temos 6. E o denominador representa a quantidade que foi dividida o nosso inteiro. Nosso inteiro foi dividido em 20 partes. Então, na letra A, 6/20 avos, que foi a resposta que os polos mandaram. Estão certos. E que fração que representa os pedaços de bolo que ainda estão no tabuleiro? Essa parte você pode fazer de 2 formas. Primeira forma, nós podemos contar quantos pedaços de bolo ainda tem no tabuleiro. Então, vamos contar quantos pedaços de bolo ainda tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos aqui que são 14/20 avos. Eu vou colocar aqui a resposta da letra B. 14/20 avos. Essa é uma forma. Ou a gente pode pensar em outra forma para esses tabuleiros, para descobrir qual é a quantidade que falta. Nós sabemos que o nosso inteiro ele foi dividido em 20 partes. E 6 partes a senhora Matilde ela deu para os amiguinhos pros amiguinhos de seus netos. Quantas partes ainda faltam para a gente completar esse inteiro? Se eu tirei 6, quantas partes faltam para que eu tenha os 20 pedaços de bolo? 14. Então, essa, né, é a segunda forma que você pode encontrar qual que é esse valor que falta, quantos pedaços de bolo ainda tem no tabuleiro. Nós vimos ali uma situação onde a gente precisou representar, por meio das frações, né, aquela situação da divisão de bolo. Nós já vimos até o momento esse tipo de situação, onde a professora Aline já trouxe algumas curiosidades, trouxe alguns exemplos, onde nós utilizamos as frações para representar as situações. Mas em alguns casos nós precisamos fazer operações com essas frações. Nós precisamos somar, subtrair, multiplicar, dividir. E como que a gente faz isso? Como que a gente soma frações, como que a gente subtrai, multiplica e divide frações? Esse será o objetivo a partir de agora na nossa aula. E a professora Aline vai mostrar para a gente como que a gente faz essa soma de frações no quadro. Então, nós já vimos aí diversas situações e agora nós vamos aprender a somar e a subtrair frações. Então, como que eu faço para eu somar 2 frações? Então, para eu somar ou subtrair frações, quando eu tenho denominadores iguais. Olha como isso é importante. Por que eu estou salientando isso? Porque
Eu consigo somar dessa forma que eu vou mostrar para vocês apenas quando eu tenho um denominador igual. Depois nós vamos ver como que a gente soma e subtrai frações quando os denominadores são diferentes. Então, se eu tenho denominadores iguais, o que eu faço? Eu vou operar com os numeradores e conservar o denominador. Vamos ver esse primeiro exemplo para ficar mais claro. Eu quero somar 1/5 mais 3/5. Observe que o denominador, lembrando que o denominador é aquele valor que está na parte de baixo da fração, que é o que vai representar a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, eu tenho 1/5 mais 3/5. Duas frações eu estou somando e eu tenho denominador igual. 5 na primeira fração e 5 na segunda. O que eu faço? Como que eu somo? Eu vou repetir ou eu vou conservar o meu denominador, que nesse caso é o 5, e nós vamos somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Então, é dessa forma que nós fazemos a soma de frações quando eu tenho denominadores iguais. Vamos ver o exemplo de uma subtração. Vai ser análogo à soma. Observe, eu tenho denominador 9 nas duas frações. Então, eu vou conservar o meu denominador, que nesse caso é o 9, e vou subtrair os numeradores. 6 menos 3, 3. Observe que eu estou respeitando a operação. O primeiro exemplo era uma soma, uma adição, e no segundo exemplo era uma subtração. Vamos ao terceiro exemplo. Eu tenho 5 dozeavos mais 1 dozeavos. O 12 é o mesmo, é comum às duas frações. Então, o denominador é o mesmo nas duas frações. Então, eu vou repetir e vou fazer o quê? O que com os numeradores? Eu vou somar. 5 mais 1, 6. Essa fração, ela é 6 dozeavos. Como eu tenho o número par, tanto no numerador quanto no denominador, a gente pode fazer uma simplificação. Como que eu simplifico? Eu tenho que... eu posso dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 2. Ou, nesse caso, eu posso dividir por 6. Por quê? Se eu dividir 6 por 6, eu vou ter 1. 12 dividido por 6, eu vou ter 2. Então, eu fiz uma simplificação dessa fração. E a outra fração é 5 dozeavos menos 1 dozeavos. O denominador é 12, então eu vou apenas repetir. E vou operar com o numerador. 5 menos 1, 4. 4 dozeavos. Você viu que os 4 exemplos que eu apresentei têm apenas denominador igual. Mas, e quando os denominadores são diferentes? Como que a gente vai fazer isso, professora Daiane? Será que é só a gente seguir a mesma ideia? Conservar o denominador e somar os numeradores? A resposta é não. Mas nós vamos utilizar essa ideia de que eu vou em busca de um denominador em comum, de um denominador igual para as minhas frações. Então, quando a gente tem denominadores iguais, a gente faz o que a professora Aline acabou de nos contar. A gente conserva o denominador, soma ou subtrai, o denominador, perdão, soma ou subtrai os numeradores. E quando não temos isso? A ideia é que a gente busque uma fração que tenha o mesmo denominador, um denominador comum. A gente vai buscar um múltiplo comum dessas frações. E para isso nós vamos usar a ideia de frações equivalentes. O que é essa ideia de fração equivalente? Uma fração equivalente é quando duas frações têm representações diferentes, representações algébricas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. O que quer dizer isso? Vamos ao quadro para eu dar um exemplo. Aqui, se nós tivéssemos, por exemplo, um meio, representa que nós temos um inteiro, nós dividimos em 2 e tomamos uma parte. E a fração 2/4. Que foi o exemplo que a professora Adeline nos deu lá no tanque de combustível. Primeiramente, ela não representou como 2/4.
Depois, né, ela representou como um meio. Você já percebeu que essas frações, elas representam a mesma quantidade. Quando eu tenho essas frações que representam a mesma quantidade, mas são escritas, né, de forma diferente, nós temos o que chamamos de frações equivalentes. Como que a gente consegue descobrir que 2/4 representam um meio? A professora Aline nos ensinou a simplificar frações. Quando eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu posso simplificar essa fração. Então, dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2, nós vamos ter o quê? 1/2. E isso garante, né, que a fração 1/2 representa a mesma quantidade que 2/4, que é 1/2. A ideia vai ser ir em busca dessas frações equivalentes. Mas para a gente ir em busca dessas frações equivalentes, nós vamos precisar, né, encontrar um múltiplo comum. Não podemos encontrar também um mínimo múltiplo comum. Mas a ideia aqui, nós vamos nos focar na ideia de encontrar um múltiplo. Encontrado esse múltiplo, depois de encontrar o múltiplo, né, e encontrar a fração equivalente à primeira fração, nós vamos somar e subtrair da forma que a professora Aline nos ensinou. Depois, se pudermos simplificar a fração, nós simplificaremos. Se não pudermos, deixaremos dessa forma, que é a forma mais simplificada possível. Usando essa ideia, vamos buscar uma fração equivalente. Para buscar essa fração equivalente, nós vamos buscar um múltiplo comum aos denominadores. Como que nós vamos buscar esse múltiplo comum e como que nós vamos buscar a fração equivalente? Existe um método chinês, os chineses lá na antiguidade, eles faziam desse jeito frações, soma e subtração de frações. Eles usavam esse método que eu vou ensinar para vocês, que é esse método de buscar um denominador comum e depois procurar a fração equivalente. Com isso, a gente cai no exemplo de soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, aqui nós temos 1/4 mais 4/7. Não é simplesmente somar 1 mais 4 e 4 mais 7. Não. Se você fizer isso está errado. A nossa ideia é buscar um múltiplo comum. Como que eu busco esse múltiplo comum? Nós vamos multiplicar os denominadores. Sempre que você quiser procurar o múltiplo, como quando você estiver trabalhando com a soma de frações com denominadores diferentes, a busca por esse múltiplo comum, ela pode ser feita dessa forma, multiplicando os denominadores. 4 vezes 7, nós vamos ter 28. Então, nós vamos ter aqui o denominador dessas duas frações equivalentes que nós vamos buscar é 28. E como que nós vamos descobrir o numerador? Nós temos que descobrir o numerador, que quando eu simplifico, né, essa fração por um determinado número, eu vou cair exatamente nessa fração. Eu tenho que manter essa equivalência. Como que eu vou buscar esse número? Nós vamos multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Nós vamos fazer 1 vezes 7. Para o segundo numerador, nós vamos fazer o numerador da segunda fração vezes o denominador da primeira fração. 4 vezes 4. 1 vezes 7, nós vamos ter 7 sobre 28, mais 4 vezes 4, nós vamos ter 16 sobre 28. Observe que se a gente dividir essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 7, nós vamos obter 1/4. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 1/4, 7/28. E se eu dividir 16/28 por 4, tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos chegar em 4/7. Então, 16/28 é uma fração equivalente a 4/7. Agora ficou fácil. A gente caiu no exemplo que a professora Aline nos mostrou. Eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo os denominadores. 7 mais 16, nós vamos ter 23. Dá para a gente simplificar? Tem algum número que vai dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo? Não. Então, essa daqui é a nossa fração simplificada, da forma mais simples possível. Vamos usar essa ideia agora para fazer 1/2 menos 1/3. É só diminuir numerador de numerador e denominador de denominador? Não. Nós temos que ir em busca de um denominador comum a essas frações. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que a gente fez anteriormente.
sempre que estivermos buscando um múltiplo comum entre dois números, basta que a gente multiplique esses dois números. Então, se eu fizer 2 vezes 3, nós vamos ter 6. 6 será o nosso múltiplo comum, tanto a 2 quanto a 3. E o numerador? O numerador a gente multiplica numerador com denominador, 1 vezes 3, 3. Numerador com denominador, 1 vezes 2, 2. Temos o caso de denominadores de subtração com denominadores iguais. Nós conservamos o denominador e diminuímos os numeradores. 3 menos 2, 1. Se você quiser comprovar que 3 sextos e 2 sextos são frações equivalentes, respectivamente, de 1/2 e 1/3, basta que você encontre um número, né? Aqui no caso, dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3, nós vamos encontrar 1/2. E se dividirmos 2 sextos por 2, tanto o numerador quanto o denominador, nós vamos encontrar 1/3. É assim que nós fazemos, é assim que nós vamos fazer soma e subtração quando os denominadores são diferentes. Quero somar duas frações. O que você deve fazer primeiro? Verificar quais são os denominadores. Se os denominadores eles são iguais, ótimo. Você conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Os denominadores não são iguais, então você vai em busca de um denominador que seja comum a essas duas frações. Você multiplica os denominadores, né? E depois, para você descobrir qual é o numerador que vai tornar aquela fração equivalente à fração anterior, você multiplica o numerador da primeira com o denominador da segunda, numerador da segunda com o denominador da primeira. É como se você fizesse um x na multiplicação. Com isso, você consegue os denominadores iguais. Tendo denominadores iguais, você conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Com essa ideia de soma e subtração, nós temos a seguinte atividade para você. Acompanhe. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Então, uma começa numa extremidade e a outra começa em outra extremidade. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, qual será a extensão dessa estrada? Então, é necessário que você analise esse problema, verifique, né, o que é necessário para que você resolva esse problema. Mande a sua contribuição, que daqui a pouco a gente volta para discutir sobre esse problema.
E aí, analisou a atividade? Já conseguiu descobrir quantos quilômetros tem essa estrada? Bom, a gente precisa analisar. Nós temos ali frações, nós temos um número inteiro, então vamos analisar juntos. Então, duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, qual será a extensão dessa estrada? Bom, a gente precisa analisar essa situação. Então, vou fazer um desenho. Então, aqui nós temos a nossa estrada. Como foi dito no enunciado, 2/5 da estrada foi pavimentada pela primeira empresa, pela essa primeira empreiteira. O restante da estrada, que corresponde a quanto? A 81 quilômetros, foi pavimentado pela segunda empreiteira. Quando nós vimos aí o que é fração, que a professora Daiane ela nos apresentou, então o que a gente tem aqui? Nós temos uma estrada, e essa estrada, como ela tem 2/5 e 81 quilômetros, essa fração, ela já nos vai mostrar em quantas partes o nosso inteiro foi dividido. Nesse caso, a estrada ela foi dividida em 5 partes. Então, 2/5 corresponde ao que a primeira empresa pavimentou e 81 quilômetros, que vai corresponder a 3/5, o que a segunda empresa pavimentou. Professora, por quê? Como que você sabe que 81 quilômetros corresponde a 3/5? Sabe por quê? 2/5 é a primeira fração. O 5 corresponde a quê? A quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, ele foi dividido em 5 partes. Lembrando que um inteiro, se ele foi dividido em 5 partes, para eu escrever novamente o inteiro, eu tenho que ter 5/5. Então, 5/5 que vai corresponder a quanto? A um inteiro. Se 2/5 foi pavimentado pela primeira empresa, o que falta para completar 5/5? 3/5. Então, 81 quilômetros corresponde a 3/5. Então, esses 81 quilômetros, ele está dividido nessas 3 partes. 81 dividido por 3 corresponde a quanto? 27. Então, cada parte dessa estrada, ela corresponde a 27 quilômetros. Só que a nossa estrada, eu estou falando de uma estrada, e essa estrada, ela tem 5/5. Se você somar 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5, nós vamos ter os 5/5. E se você somar 27 mais 27 mais 27 mais 27, porque nós temos outro 1/5 mais 27, nós vamos ter aí 135 quilômetros de estrada. Professora, não era só eu fazer uma multiplicação ali? Pode ser. Então, você pode multiplicar 5, por quê? Porque a estrada ela foi dividida em 5 partes por 27. 5 vezes 27, nós temos aí 135 quilômetros de estrada. Professora Daiane, e se nós tivéssemos uma outra situação em que caberia aqui uma multiplicação de frações? Como que nós poderíamos resolver? Multiplicação de frações, ela é mais simples se a gente for analisar do que no caso da adição e subtração. Por quê? Na adição e subtração, nós temos que avaliar, né, o denominador. Se o denominador é igual, se o denominador é diferente. Cada um nós vamos ter um processo para realizar essa soma ou subtração de frações. Aqui no caso da multiplicação, não. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, conforme a gente pode ver no quadro. Acompanhe. Segundo Killian,
Para multiplicar duas frações, nós multiplicamos os numeradores e os denominadores. Então, eu tenho uma fração aqui do tipo A sobre B e C sobre D, sendo B e D diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão sobre zero na matemática. O que nós vamos fazer para multiplicar? Basta que a gente multiplique A vezes C e B vezes D. A vezes C, B vezes D. Vamos no nosso exemplo. Nós temos 1/3 vezes 3/5. Nós vamos multiplicar numerador com numerador, 1 vezes 3, 3. E denominador com denominador, 3 vezes 5, 15. Gostaria de chamar a atenção para que você veja que são operações diferentes. Você não pode fazer esse mesmo processo. Por exemplo, se a gente tivesse uma soma, eu não posso somar numerador com numerador, denominador com denominador. Isso aqui não vale. Esse processo de numerador com numerador e denominador com denominador, ele só vale quando nós estamos trabalhando com a multiplicação. Quando eu tenho soma, nós devemos avaliar o denominador e verificar qual que é o processo que nós empregaremos para calcular essa soma ou essa subtração. Atente-se a isso, pois esse é um erro bem comum quando a gente soma frações. Somar numerador com numerador e denominador com denominador. E isso não pode acontecer. E para dividir frações, como que a gente pode fazer, professora Aline? Bom, a professora Daiane acabou de mostrar para a gente como fazemos a multiplicação de frações. Lembrando aí que nós já vimos como somar frações, como dividir, tanto somando e dividindo quando eu tenho denominadores iguais, quando eu tenho denominadores diferentes. Na multiplicação, como eu estou multiplicando frações, então não importa se eu tenho denominadores iguais ou denominadores diferentes. Por quê? Porque eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E na divisão? Será que como que a gente faz essa divisão de frações? Vamos ver no quadro? Aqui, nós temos, então, ó, na divisão de frações, nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, como nós temos aqui no exemplo. Ó, o exemplo é a divisão de 2/3 dividido por 1/3. Professora, o denominador ali está igual. Sempre vai ser denominador igual? Não. Esse foi um exemplo que nós colocamos e aí, por coincidência, acabou tendo denominadores iguais. Mas vamos lá, nós estamos dividindo 2/3 por 1/3. Qual que é a primeira fração? Então, 2/3 é a nossa primeira fração. A segunda é 1/3. Então, como que eu faço divisão de frações? Eu vou repetir a primeira fração, que nesse caso é 2/3. Então, ó, observe aqui que eu repeti, eu escrevi igualzinha. Mas, como nós estamos trabalhando com uma divisão, para eu fazer a divisão de duas frações, eu vou inverter a segunda fração. Como assim? O 1, que ele era numerador, ele passa a ser denominador na segunda fração. E o 3, que ele era denominador, ele passa a ser numerador. Então, eu tinha aqui 1/3. Agora, eu tenho 3 sobre 1. Então, eu inverti a segunda. E agora, observe que nós caímos numa multiplicação. E a professora Daiane acabou de nos mostrar como que a gente faz a multiplicação de frações. Como que eu faço? Eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Observe que aqui ó, nós vamos conseguir fazer 6 dividido por 3, nós temos aqui 6/3. 6/3 corresponde a 2 inteiros. Como que a gente fez isso? Nós poderíamos dividir, então, como eu tenho o 6 e o 3, para eu simplificar, eu preciso dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Por qual? Aqui, no caso, poderia ser pelo 3. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Aqui nós não temos o denominador 1 porque eu não preciso colocar, porque 2 dividido por 1 é 2.
Vamos ver aqui esse outro exemplo, fazendo juntos. Como que eu faço a divisão? Eu repito a primeira, então eu vou conservar 1/2 e vou multiplicar invertendo a segunda fração. 1, que era numerador, vai ser denominador. E o 4, que era denominador, ele vai ser o numerador. E agora eu multiplico. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. E aqui nós também podemos simplificar. 4 meios corresponde a 2 inteiros. Aqui também, por coincidência, acabou tendo como resposta o número 2, tanto no exemplo que nós fizemos juntos, quanto no exemplo que nós trouxemos para você. Então, sabendo dessas operações, adição, multiplicação, subtração e divisão, nós vamos propor uma atividade para você. Veja, a capacidade do tanque do meu carro é de 50 litros. O combustível que eu uso é composto de 4/5 de gasolina e 1/5 de álcool. Vou abastecer meu carro com 30 litros de combustível. Quantos litros de gasolina colocarei no automóvel? Então, pense aí nessa situação. Resolvam e mandem as contribuições para a gente, que na sequência nós vamos retornar corrigindo essa atividade. E aí, analisou a situação? Verificou quanto de gasolina, né, que será posto nesse carro agora com 30 litros? Vamos ao quadro para a gente verificar quanto de gasolina. Nós tínhamos que o combustível, ele era composto por 4/5 de gasolina e 1/5 de álcool. E nós abastecemos o carro com 30 litros. Então, nós devemos encontrar quantos são 4/5 de 30 litros. Por quê? Porque o combustível, esses 30 litros, eles são compostos de 4/5 de gasolina e 1/5 de álcool. Então, nós precisamos descobrir quanto é 4/5 de 30 litros. Aqui, nós podemos fazer o seguinte, nosso inteiro são 30 litros, certo?
Quantas partes eu vou dividir esse inteiro? Em 30. Então, nosso primeiro passo é fazer 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, nós vamos obter o valor 6. Então, cada parte do nosso combustível, né, cada parte do tanque, ele tem 6 litros. Mas, no nosso caso, nós queremos 4 de gasolina. 6 vezes 4 são 24 litros de gasolina. Sempre que você tiver que fazer a operação desse tipo, 4/5 de alguma coisa, o que você faz? Você pega o inteiro, divide pelo denominador, assim você vai encontrar quanto é uma parte desse inteiro, quanto que corresponde uma parte do inteiro. E multiplicamos pelo numerador, que é a parte que eu tomei. 4/5, então, seriam 24 litros. Se eu tenho 24 litros de gasolina, quanto falta para a gente completar os 30 litros? Faltam 6 litros de álcool. Então, quando for abastecer o carro, nesse caso, para essa situação, serão 24 litros de gasolina e 6 litros de álcool. E agora, a professora Aline vai nos relacionar as frações com outro tipo de representação. Nós vimos aí como trabalhar com as frações, fazer as operações. E um outro tipo de números que nós temos são os números decimais. Então, quando nós temos um tipo específico de fração, nós podemos relacioná-los aos números decimais. Vamos ver uma situação ali no quadro. Você foi ao supermercado comprar meio quilo de café, que custava R$ 8,90 e pagou com uma nota de R$10. Aí eu pergunto para você, quanto que você recebeu de troco? Analisando essa situação, nós temos aqui não só as frações, que foi assunto no decorrer da nossa aula até o momento. Qual é a fração? 1/2. Então, nós temos ali, ó, meio quilo de café. 1/2, então, meio quilo de café. Cada meio quilo, ele custa R$ 8,90. Esse R$ 8,90, nós podemos classificar, nós chamamos esse número aí de um número decimal. Por quê? Porque nós temos uma parte que é inteira e uma parte que ela não é inteira. E aí nós vamos ver mais detalhes sobre isso. E eu perguntei, se você pagou com uma nota de R$10, quanto você vai ter de troco? Então, eu preciso subtrair dos R$10 que eu paguei, R$ 8,90. Que nesse caso, o troco que vai ter é R$ 1,10. Quando nós temos um tipo especial de fração, ali nós tínhamos 1/2, né? No exemplo anterior. Aqui nós temos 3 exemplos de fração. 1/10, 3 centésimos e 55 milésimos. Cada uma dessas frações, ela pode ser escrita em potência de 10. E esse tipo de fração, ela recebe um nome específico. Ela é chamada de fração decimal. E das frações decimais, nós vamos ter os números decimais. Aqui nós temos 1/10, 3 centésimos e 55 milésimos. O que significa 1/10? Que quer dizer que o meu inteiro foi dividido em 10 partes e eu tomei uma parte. E ainda, nós podemos entender que toda fração decimal pode ser representada por um número decimal. Isto é, um número que tem uma parte que é inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula, que é o exemplo dos 8,90 que custou meio quilo de café. Então, esse é o número decimal. Eu tenho uma parte que é inteira e uma parte que ela é decimal. Ela é separada por vírgula. A professora Daiane vai nos mostrar exemplos disso. Quando nós estamos relacionando, então, essas frações decimais com o número decimal, né, nós podemos reescrever uma fração na sua forma decimal. Como que a gente faz isso? Acompanhe no quadro um exemplo. Aqui nós temos que a fração 132 sobre 100, ela pode ser escrita de qual forma? Se nós dividirmos 132, né, por 100, nós vamos ter um número decimal
1,32. Aqui a nossa parte inteira e 0,32 a nossa parte decimal. Como que a gente chega nisso? A gente pode reescrever 132 sobre 100 numa soma de frações. 132 não é 100 mais 32, cujo denominador ele é igual. 100 sobre 100 é 1 inteiro. E se nós dividirmos 32 sobre 100, nós vamos ter 0,32. Somando parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal, nós vamos ter 1,32. E com isso eu já adianto, né, o que nós vamos falar a seguir, que são as operações com os números decimais. Assim como nos números, nas frações, nós conseguimos, né, operar com as frações, nós também conseguimos operar com os números decimais. Você pode criar nós temos algumas estratégias para operar com esses números. Nós temos aqui 2,4 mais 1,35. O que você pode fazer? Somar parte inteira com parte inteira, 2 mais 1, 3. Vírgula, parte decimal com parte decimal. Nós vamos ter 0,4 mais 0,35. Nós vamos ter 75. Então, somando 2,4 mais 1,35, nós vamos ter 3,75. Outra forma de fazer essa soma é o que você provavelmente viu lá na escola, lá na educação básica, que a professora falava. Você vai colocar o número, o decimal, você vai colocar ele na forma do arme e efetue que a gente aprendeu lá na educação básica. E você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou reescrever o número dessa forma, atentando para a vírgula ficar abaixo da vírgula. Aqui a gente não escreveu zero, mas nós temos. E nós somamos 0 mais 5, 5. 4 mais 3, 7. 2 mais 1, 3. 3,75. Você pode escolher qual a melhor estratégia que você irá utilizar para somar esses números. Agora vamos fazer 2,4 menos 1,35. Nós podemos utilizar a mesma estratégia. Parte inteira com parte inteira, 2 menos 1, 1. Parte decimal com parte decimal. 0,4 menos 0,35, nós vamos ter 0,5. Essa é uma forma que você pode, né, para fazer a subtração de números decimais. Ou você também pode fazer dessa forma aqui. Nós vamos ter 2,4 de menos, vírgula embaixo de vírgula, 1,35. Só que aqui, observe que 0, né, nós não temos para tirar 5. Então, a gente precisa transformar isso daqui em 10 unidades. Então, a gente pega um emprestado. 10 dividido por 5, 10 menos 5, 5. Aqui nós temos 3, 3 menos 3, 0, 2 menos 1, 1. Você escolhe a estratégia que você melhor se adapta para fazer essas subtrações. Lembrando, ou soma, lembrando que parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal. Essa é uma regra que deve ser seguida. E com isso, né, diante do que a gente já estudou até o momento, nós temos a seguinte atividade para você. Acompanhe. O supermercado Preço Bom, ele está com promoções em vários setores, como mostra essa tabela. Se você comprou 2 litros de leite, 1,5 kg de carne e um pacote de 5 kg de arroz, quanto que você irá economizar? Analise essa situação, mande a sua contribuição que daqui a pouco a gente retorna para corrigir essa atividade.
Vocês pensaram na atividade? Vamos então resolver juntos. Então, nós temos aí o mercado Bom Preço e nós queremos saber quanto que vocês... o preço bom, e nós queremos saber quanto seria economizado caso você comprasse esses produtos em oferta. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma tabela para ficar mais fácil para a gente entender. Então, o primeiro é o leite. Então, ó, o litro de leite. Se fosse comprado 2 litros de leite, quanto pagaria por esses 2 litros de leite? Então, aqui é o preço e aqui é o valor que seria pago caso ele esteja na oferta. Então, por 2 litros de leite é R$ 3,32 um litro. Então, 2 litros é R$ 6,64. Faça aí a soma de 3,32 mais 6,64, como a professora Daiane já nos mostrou. Em oferta é R$ 2,99, mas a gente está comprando 2 litros, então vai ser R$ 5,98. Como que eu sei que é R$ 5,98? Porque eu somei 2,99 mais 2,99. Carne moída, então a carne foi comprado quanto? 1,5 kg de carne moída. Então vai ser R$ 12,90 mais a metade de 12,90. Nesse caso, R$ 19,35. E se fosse na oferta, R$ 16,35. E o último produto é o arroz. Então, um pacote de 5 quilos de arroz. Quanto que é o preço de um pacote de 5 quilos? R$ 15,40. Se ele estivesse na oferta, R$ 13,20. Somando os 3 preços do leite, da carne e do arroz, quanto que você ia pagar? R$ 41,39. Como que eu sei? Eu somei esses 3 valores. Como a professora Daiane nos mostrou. Parte inteira embaixo de parte inteira e parte decimal embaixo de parte decimal. E se tivesse na oferta, iria pagar R$ 35,53. Como que eu sei quanto que foi economizado? Se eu fizer a subtração de R$ 41,39 por R$ 35,53, que nesse caso foi economizado R$ 5,86. Esse é o valor da economia. E aí, por fim, né, nós estamos aí finalizando a nossa aula, nós vamos ver as operações que ainda faltam, a multiplicação. Então, nós temos aqui 2,25 vezes 3,7. Eu vou escrever em forma de fração. Como que eu escrevo em forma de fração 2,25? 2,25 é 225 por 100. E eu vou multiplicar por 3,7. 3,7 é 37 décimos. Eu sei fazer multiplicação de frações, então eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Vai ser 8.325 dividido por 1.000. Isso é igual a 8,325. E aí você pode fazer a multiplicação convencional. Lembrando que nós precisamos contar a quantidade de casas, né? Quando eu tenho a vírgula. E a divisão? Da mesma forma, eu vou fazer divisão de frações. 3,6 é 36 décimos dividido por 8 décimos. Divisão de frações, conservo a primeira, 36 décimos, vezes o inverso da segunda. Eu posso fazer uma simplificação, 36 dividido por 8, 4,5. Assim, nós aprendemos outras 2 operações com os números decimais. Então, até o momento, nós vimos somar, subtrair, multiplicar e dividir tanto números decimais quanto frações. E agora nós temos a nossa última atividade da nossa aula. Uma companhia telefônica, ela vai instalar entre 2 postes de uma cidade, outros 9 postes, de tal forma que a distância entre quaisquer 2 postes consecutivos, ela seja a mesma.
A distância entre os dois postes que já haviam é de 795 metros. Qual será em metros a distância entre dois postes consecutivos? Vamos avaliar essa situação. Nós temos aqui o poste 1 e aqui nós temos o poste 2, certo? Então, a gente tem aqui o primeiro poste e aqui a gente tem o segundo poste. E a gente ainda sabe que essa distância aqui, ela é de 795 metros. O que vai ser feito? Serão colocados, 9 postes entre esses dois postes. Então, vamos colocar aqui os 9 postes. A uma distância, igual. Aqui, você considere que seja a uma distância igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 postes. Quando eu coloco esses 9 postes, em quantas partes eu dividi todo esse intervalo, todos esses 795 metros? Nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 pedaços, 10 intervalos entre um poste e outro. Nós precisamos descobrir quanto vale justamente esse intervalo. Nós pegamos o nosso inteiro, que eram de 795, e dividimos por quantas partes? Em 10 partes. Nós queremos saber quanto que vale uma parte, cada um desses pedacinhos. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 79,5. Então, essa é a distância entre dois postes, de 79,5. Se somarmos, se multiplicarmos pelas 10 intervalos de distância que nós temos, nós vamos ter a distância total de 795 metros. E com essa atividade, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nessa aula, você viu a respeito de frações, números decimais, viu que esse conceito ele está muito presente no nosso dia a dia, seja ao olhar o tanque de um combustível, seja as horas que nós passamos dormindo de nossa vida, ou seja em um supermercado. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Bom, então, como a professora Daiane disse, como as frações estão presentes no nosso dia a dia, espero que você possa utilizar esses conhecimentos que vimos na aula de hoje também no seu dia a dia. Então, até uma próxima aula e temos agora a nossa aula atividade.